A paz do Senhor Jesus Cristo, em meio à prova, em meio às lutas, em meio ao nascimento, vai falar de uma vida de um chamado por Deus, chamado Moisés, ao qual a Bíblia vai relatar que sua mãe vai ter ele na época que havia um decreto de morte, e sua mãe vai esconder ele por 3 meses. Mas depois de 3 meses ela não tem mais como esconder ele, e vai preparar um cesto, e vai passar bitume no cesto, e vai forrar ele, e vai colocar ele à margem de um rio. Alguns pregadores da palavra vão dizer que ele vai descer à margem do rio num cesto, mas a Bíblia relata que ele fica à margem do rio parado e chorando. Então nós vamos entender que o choro de Moisés vai chamar a atenção da filha de Faraó, a qual poderia trazer uma solução para a vida de Moisés. Moisés, ele nasceu num determinado tempo que havia um decreto de morte para com a vida dele. Não só para ele, mas todas as crianças, homem nascida naquela época, havia um decreto de morte. Só as meninas poderiam viver. E nesse meio caos, no mesmo termo, no meio dessa prova, no meio dessa luta, Moisés, ele nasce, mas com toda a probabilidade de não viver, Moisés, ele sobrevive, porque a rainha vai se agradar de Moisés e vai levar Moisés para o palácio para ser criado como filho da rainha. Porém, quem vai amamentar Moisés é a mãe do próprio Moisés. Em detalhe, recebendo para cuidar do próprio filho. Você vai entender que o propósito de Deus é quando Deus tem um escolhido, um chamado, o propósito dele, mesmo que todos os trâmites venham a levar para que não exista, mas Deus faz o impossível acontecer. Porque se nós parar e analisar pela realidade do tempo, Moisés não era para ter sobrevivido, mas como havia um projeto de Deus na vida de Moisés, ele vai crescer dentro do Egito, crescer com conhecimento, crescer com sabedoria, crescer com os cuidados. Mas depois de um certo tempo que Moisés ele cresce, ele vai descobrir que ele não é egípcio, ele é hebreu. Ele vai descobrir as suas origens. E Moisés, quando ele descobre a sua origem, o seu sangue fala mais alto. Quando ele vê um soldado agredindo, um egípcio agredindo um hebreu, ele vai matar aquele soldado. Mesmo ele matando aquele soldado em defesa do hebreu, a gente vai entender pela palavra, que quem denuncia Moisés, que Moisés matou o egípcio, foi o próprio hebreu que estava apanhando, porque só havia eles. Mas mesmo assim, é tudo um propósito de Deus. Moisés, ele vai para a terra de Paraná, para a terra da sua de cedro, de Ezeton, e chegando lá, quando ele vai encontrar um poço, ele vai ver a sua futura esposa chegando com o rebanho para dar de beber ao rebanho. Nós vai entender que Deus, ele sempre tem os seus propósitos. Moisés, ele cresce no Egito, vai para a terra do seu sogro Jetro, volta
da terra do seu sogro Jetro para o Egito para livrar o povo. Porque Deus tinha ouvido o clamor do povo e o povo estava clamando por causa do sofrimento. Mas engraçado que quando o povo sai do Egito, o Egito não sai do povo. E nos dias de hoje, tem pessoas que estão dentro da igreja, mas o Egito não saiu de dentro delas, porque continua com as mesmas atitudes de antigamente, com a mesma raiva, com o mesmo ódio, com o mesmo nariz empinado, e não tem um encontro com Deus. Entra ano, sai ano e não tem encontro com Deus. E a tendência é: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Se Deus não tiver misericórdia, morre da mesma forma. O que nós temos que entender é uma coisa. O próprio Jesus vai dizer para Nicodemos que havia uma necessidade de nascer. E essa necessidade, todos nós temos que ter essa necessidade de estar nascendo todo santo dia, da água do Espírito. Então, que nós viemos colocar em prol ao chamado de cada um que nós temos, e está fazendo conforme Deus quer e não conforme nós queremos, porque muitas das vezes nós estamos passando por luta, por prova, porque nós não queremos simplesmente fazer o ídolo do Senhor. Amém? Ficam todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eita glória!